Bom, família Shaolin, vocês estão no canal Shaolin Japão mais uma vez. Aqui Márcio falando com vocês para trazer as últimas informações sobre o coronavírus no Japão no dia 17 de fevereiro de 2020. Agora são exatamente 15 horas e 45 minutos. Estou falando de Hiratsuka, na província de Kanagawa, no Japão. É o seguinte, gente. O coronavírus, de ontem para hoje, aqui no Japão, ele teve um número de aumento de 7 pessoas. Tá melhor do que o de antes de ontem, que foi de 70 pessoas. Na China, o número já passa de 1.700 pessoas mortas. E Taiwan confirma a primeira morte decorrente ao coronavírus no país. E no Japão, 7 novos casos foram encontrados. Os passageiros americanos do cruzeiro Diamond Prince, que está em quarentena no porto de Yokohama, muito embora ainda faltam 2 dias para a liberação, segundo o governo japonês tinha prometido, parece que já foram retirados, porque aqui diz: passageiros americanos retornam para casa em avião fretado pelo governo. Vamos ler a matéria aqui. Americanos em quarentena a bordo de um navio de cruzeiro no Japão foram transferidos para um voo fretado pelo governo dos Estados Unidos e estão agora a caminho de casa. Vocês me desculpem que eu tô com a... Faz uns 3 dias que eu tô com a garganta que tá uma coisa, mas não tô com febre não, tá? Aqueles que desejavam retornar aos Estados Unidos foram levados ao aeroporto a bordo de um ônibus das Forças de Autodefesa do Japão na segunda-feira de manhã. Trabalhadores com roupas protetoras foram vistos carregando os aviões com as bagagens dos passageiros. O Ministério de Defesa do Japão informou que cerca de 380 cidadãos americanos que estavam a bordo do Diamond Prince foram levados para casa. O governo dos Estados Unidos pretende colocar aqueles que retornarem em quarentena por mais 14 dias lá nos Estados Unidos, né? A chancelaria do Canadá anunciou no sábado que vai fretar voos para transportar seus cidadãos. No início de fevereiro, havia 255 canadenses a bordo da embarcação. A Austrália, Itália e autoridades de Hong Kong e Taiwan também estão se preparando para o envio de aeronaves para tirar os seus do confinamento de 40 e da quarentena no porto de Yokohama. Os 7 novos casos. Eu tô com dificuldade de pronunciar o S, né? Um hospital na cidade de Sagamihara, também aqui no estado de Kanagawa, onde eu vivo, confirmou nesta segunda-feira mais um caso de infecção com o coronavírus. O hospital Sagamihara Chuo disse em seu website que um membro de sua equipe que cuida de uma mulher que faleceu na quinta-feira por causa do vírus fora infectado. Ou seja, quer dizer, o pessoal de atendimento parece que eles não estão tomando as devidas precauções para não serem contaminados pelos seus pacientes. Por outro lado, existe aí o fato de que elas não sabem, né? Porque a pessoa não aparenta, não apresenta os sintomas. E aí é onde são todos pegos de surpresa. Hoje, todo mundo pode estar contaminado, né? Então não tem como saber quem está e quem não está. Fica difícil até para os médicos. No domingo, 5 casos adicionais de infecção com o novo coronavírus foram confirmados em Tóquio, em uma província de Aichi. Eles incluem um médico na faixa de 60 anos que trabalha em um hospital do bairro de Ota, em Tóquio. Ele tivera contato com uma enfermeira que já tinha sido confirmada com o coronavírus. A enfermeira foi a uma festa realizada no dia 18 de janeiro, de confraternização de princípio de ano, organizada pela agência de táxis de Tóquio. O governo de Tóquio afirma também que assalariados na faixa de 30 anos e um chofer de limusine na faixa de 60 anos que vive nas proximidades de Tóquio também estão infectados. A província de Aichi, na região central do Japão, disse no domingo que confirma a infecção de um homem na faixa de 60 anos. Esclareceu ainda que o mesmo tivera contato com um residente na faixa de 60 anos na cidade de Nagoya, que foi confirmado como portador do vírus. Taiwan confirma sua primeira morte devido ao coronavírus. As autoridades taiwanesas confirmaram após a morte no sábado de um taxista na faixa de 60 anos. Olha, gente, vocês estão vendo? Taxista aqui, taxista lá. Avião aqui, avião lá. Navio aqui, navio lá. Já dá para saber onde que isso vai levar, né?
Vamos voltar aqui ao início. Autoridades tailandesas confirmam após a morte no sábado de um taxista na faixa de 60 anos de idade que havia sido infectado pelo coronavírus. É a primeira morte decorrente do vírus registrada em Taiwan. Autoridades dizem que o homem, residente na região central de Taiwan, foi hospitalizado após apresentar tosse no dia 27 de janeiro, sendo diagnosticado com pneumonia. Ele seria diabético. Autoridades também confirmam que um parente do homem contraiu o vírus, após testarem seus familiares e os trabalhadores do setor de saúde que tiveram contato com ele. As autoridades afirmam que o homem não viajou para fora de Taiwan, mas que muitos de seus passageiros viajaram para a China continental, Hong Kong e Macau. É isso daí, gente. As informações são da NHK, televisão estatal japonesa, que estou passando aqui em primeira mão para vocês. Por enquanto, aquelas notícias que a gente não quer escutar porque nada a ver, mas tudo a ver, né? A economia japonesa cai e risco de recessão aumenta em meio ao surto de coronavírus. O BIP encolheu 6,3% em termos anualizados no período de outubro a dezembro. Informações, créditos a Haltz. Tóquio. A economia do Japão encolheu no ritmo mais rápido em quase 6 anos no trimestre entre outubro e dezembro, com o aumento do imposto sobre vendas no ano passado, atingindo os gastos de consumidores, além de uma perspectiva frágil agravada pelo coronavírus. Analistas dizem que é a crescente epidemia que está prejudicando a produção e o turismo podem minar o crescimento do trimestre atual e levar o Japão à recessão, o que ocorre quando um país retira 2 trimestres consecutivos de declínio. Há uma boa chance de a economia sofrer outra contração entre janeiro e março. O vírus atingirá principalmente o turismo e as exportações, mas também poderá pesar bastante no consumo doméstico, disse o Taro Saito, pesquisador exclusivo do NLI, Sarchi Instituto. Bom, gente, vocês estão vendo, aparentemente lá na China teve um aumento de quase 100 pessoas, 100 novos casos, porém no Japão só apenas 7 casos foram registrados. O funcionário do Ministério de Saúde contrai vírus em navio sob quarentena no Japão. Ele foi enviado ao cruzeiro para colher informações sobre os sintomas e a situação dentro da embarcação. Aí vocês veem, né? Ele foi lá só para ver como é que estava e voltou contaminado. Por isso que eu digo para vocês que nesse navio 100% já pode bater. E agora eles pegaram esse 100% e botaram esse 100%. Pegaram parte desse pessoal, já botaram nos aviões e já estão levando para os Estados Unidos, China, vai. Deus nos proteja. Um funcionário do Ministério de Saúde foi diagnosticado com coronavírus nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020, informou a emissora NHK, acrescentando que ele trabalhou no navio de cruzeiro que foi colocado sob quarentena no porto de Yokohama. O funcionário com idade entre 50 e 60 anos foi enviado ao navio Diamond Princess a partir de 11 de fevereiro para colher informações sobre a situação dentro da embarcação e enviar relatórios ao governo. Ele recebeu instruções do ministro da Saúde para não se aproximar de passageiros e tripulantes a bordo do navio, mantendo uma distância de pelo menos 2 metros. Não ficou claro de imediato se ele estava usando roupas de proteção. O funcionário começou a ter febre na sexta-feira, dia 14, e agora está internado em um hospital. Dos 3.700 passageiros e tripulantes do cruzeiro, cerca de 900 foram examinados e 355 testaram positivo para o coronavírus. Bom, como vocês podem ver, 3.700, você tira 900, seja, 1/3 dos que estavam no navio foram testados. E apenas onde é que está aqui? Apenas 355 foram detectados com o vírus. Você tira de 900, 355, voltamos a ter aproximadamente 1/3. O que as autoridades dizem que não é muito. Porém, como vocês podem ver, o ministro da Saúde entra no local onde está sendo feita a quarentena, mantém a distância de 2 metros, o que afirma, essa atitude afirma
que o vírus não é transmitido apenas por toque. Ele não é transmitido apenas pela saliva, como dizem, né? Por isso é manter as 2 metros de distância, porque quando a pessoa fala, a saliva pula, então pode contaminar. Ele não é contagioso apenas pelo secremento. No Japão já foi confirmado que através dos olhos pode entrar. Isso significa que ele é transmitido sim pelo ar, tá? Não é uma afirmação completa minha, afirmatória, mas é uma possibilidade que existe pelas circunstâncias que estão se apresentando para nós. Isso fica bem claro que é possível de ocorrer. O número do coronavírus atualizado no Japão no dia 17 de fevereiro, hoje, às 12 horas e 30 minutos, ou seja, há 4 horas atrás foi renovado estes números. Continuam com 355 infectados dentro do navio. Um funcionário do departamento que estava no navio, um funcionário do Ministério de Saúde que foi infectado, um funcionário que fez o transporte dos passageiros, 13 que foram infectados lá na China e voltaram para o Japão. E o Japão já manda, esses 700 aqui, eles vieram em 3 aviões. E já está chegando aí o 5º avião que está vindo da China, que foi recorrer os japoneses que estavam lá. 16 infectados entre turistas chineses ou pessoas que tiveram contato com esses. 13, incluindo um taxista, um médico e enfermeira que tiveram relação naquela festinha que teve lá em Tóquio. Um taxista, mulher contaminada em Okinawa, ninguém sabe como ela se contaminou. 5 pessoas relacionadas ao hospital lá em Wakayama. 3 infectados em Tóquio, em casos isolados, que também não tem uma noção de quem e como contaminou esses 3. Um infectado em Chiba, que também ninguém sabe como se contaminou. E não sabe quantos ele pode ter contaminado durante o percurso que ele fez a trabalho de Chiba a Tóquio. 3 pessoas, casal e um amigo infectados em Aichi. Um homem infectado em Hokkaido. Também não falaram como ele foi infectado e se ele viajou ou não. Uma enfermeira do hospital de Sagamihara, que saiu hoje, que cuidou da senhora que morreu na quinta-feira. O total sobe para 416 casos no total aqui no Japão hoje, dia 17 de fevereiro de 2020, às 15 horas e 57 minutos. Bom, gente, a NTT, que é a estatal de telefonia japonesa, pede para que 200 mil funcionários no Japão Deixa eu ler aqui de novo, que está meio confuso aqui. Pede a 200 mil funcionários no Japão para trabalhar em casa ou evitar trens lotados. Preciso falar que a coisa é mais grave do que 200 mil funcionários da estatal de telefonia japonesa vão passar a trabalhar em casa para evitar o contágio maior. Isso significa que está fora de controle, gente. Só não percebe quem não quer. Só não percebe quem não quer. Bom, deixa eu ler a última aqui para vocês, deixa eu me preparar um pouco que eu tenho que fazer algumas coisas aqui. China tem mais de 70 mil casos de coronavírus confirmados, números atualizados. Um motorista de táxi morreu devido ao novo coronavírus em Taiwan. As informações são do dia 17 de 2 de 2020, crédito da redação da Halt. Essas informações foram passadas às 11 horas da manhã. A China divulgou nesta segunda-feira, dia 17, que foram registradas outras 105 mortes pelo coronavírus, aumentando para 1.770 o número total de vítimas fatais no país. O total de infecção da China subiu para 70.548, após o surgimento de mais 2.048 novos casos nesta segunda-feira, segundo a emissora NHK. Um motorista de táxi morreu devido ao coronavírus em Taiwan, registrando a primeira morte na ilha devido ao vírus e ao 5º fora da China continental. O ministro de Saúde, Chen Shih-chung, disse em entrevista à imprensa no domingo que a vítima era um homem de 61 anos que tinha diabetes e hepatite B. Taiwan tem até agora 20 casos confirmados. O motorista de táxi não havia viajado ao exterior recentemente e seus clientes eram principalmente de Hong Kong.
Macau e China, disse o ministro. Um de seus familiares também contraiu o vírus. Ambos constituem os primeiros casos de transmissão local em Taiwan, disse o ministro, acrescentando que as autoridades estão tentando encontrar a fonte do contágio. A ilha começou no domingo a examinar todos os pacientes que mostram sintomas associados ao coronavírus e que viajam ao exterior recentemente, ou viajaram, disse o ministro da Saúde. Como vocês podem ver, essas informações são dadas de forma que deixa bem claro que também, por exemplo, no caso de Taiwan, as pessoas não são todas elas com sintomas parecidos ou possíveis do coronavírus diagnosticados como coronavírus. A impressão que dá é que as pessoas são diagnosticadas ou com gripe ou com pneumonia e deixa o barco correr. Quando eles vão perceber que é o coronavírus, aí já é tarde demais. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês num próximo momento. Eu não posso prometer que eu vou fazer o vídeo amanhã, porque está muito corrido para mim o serviço, mas eu espero encontrá-los em breve. Então fiquem com Deus, desculpe as falhas no vídeo, que eu estou fazendo esse vídeo direto, eu não vou editar ele, vou soltar assim mesmo, e espero que vocês me entendam por isso. Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, que Deus o abençoe e o proteja hoje, amanhã e sempre. Fui, tchau!